Pode entrar. Vamos, Debinha. Bora. Começando, Debinha, eu vou fazer aqui pra saber se você entende mesmo de futebol. Eu vou fazer uma dramatização aqui. Aí eu quero saber se você sabe quem é o jogador da seleção, ex-jogador da seleção brasileira. Ah, não, Edson. Presta atenção. Eu só conheço o Pelé. Roberto! Aê, sabe mesmo. Quem entende, entende, meu amigo. Valeu, muito boa. Bom Segura dia. aí, valeu. Bom dia, gente. Essa foi difícil. É pra que guarda pra quinta-feira, que agora... Não, mas é só pra dizer que a gente já tem os nossos adereços. Eu quero um desse também. Esse aqui, pronto, depois pega esse aí. Me dá a bandeira, Eu quero os dois. Segurar, pois fica aí que a gente vai ficar aqui. Vamos lá. O que você trouxe pra gente? O pessoal não vai nem ver aqui. Bom dia, gente. Começou a Copa do Mundo. Vamos começar com a cerimônia de abertura? Vamos. Cerimônia de abertura ontem, lá no estádio Al Arabi, lá na cidade de Doha, no Catar. Aí um momento de encerramento dessa cerimônia, com o troféu da Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo, que teve a participação dos artistas, o sul-coreano John Cook e o cantor qatari Farhad Al-Kubaisi, e também da presença do Morgan Freeman, ator norte-americano. Foi a presença marcante dessa abertura da Copa do Mundo. Falando agora de bola rolando, vamos de Equador e Catar. Catar e Equador. Vitória equatoriana, Débora. Qual foi o placar do jogo, Débora? Aquele lá. Foi aquele lá que eu te falei. 2-0 pro Catar. Mas poderia ser mais. Poderia porque teve um gol que não foi gol. Foi anulado. Porque quem começou de fato foi o VAR, né? Exatamente. E ainda foi um dispositivo novo, que foi o dispositivo semiautomático de impedimento, que anulou o primeiro gol do Valência. Mas o Valência foi lá, fez um gol de pênalti, depois fez um gol de cabeça, 2-0. E no segundo tempo, o Equador só desceu a ladeira, não quis mais jogar. O Catar não conseguiu chutar uma bola no gol. Uma bola. Não catou nada. Tem que colar aqui, viu, Débora? Tá. Uma bola no gol, o Catar não conseguiu colocar. Mas vamos falar de seleção brasileira agora. Vamos. Onde é que tá a seleção brasileira? Seleção brasileira visitou hoje pela manhã o estádio Luzeio. O que é o estádio Luzeio? É onde o Brasil vai estrear para a Copa do Mundo. Sim. E vai ser o palco também da final. Vão ser 10 jogos da Copa do Mundo nesse estádio. Elson, na dança a gente diz assim, não, a gente vai porque a gente vai passar o palco, a gente vai sentir... É o palco da abertura. É o palco da abertura. É o reconhecimento do gramado, o antigo reconhecimento do gramado. Hoje não tem mais, não pode nem mais ter treino nos estádios, porque são apenas 8 arenas, então tem normalmente o treino de véspera. Não, eles devem ir novamente lá na véspera da partida, mas mais contrato, questão comercial mesmo, para a visitação. E o técnico Tite fez um pedido. Vamos ver se foi atendido? Fala, Tite! Vem, Tite! Bem mais baixinho. Pedi pra eles baixar lá, tá bem mais baixinho. Para baixar o gramado e ele disse que foi atendido. Foi? Fazer um corte mais rasteiro da grama, menor, né? A parar um pouco mais, e foi atendido esse pedido. Quem falou também sobre o gramado foi o Alex Telles, lateral esquerdo da seleção brasileira. Fala, Alex! Um jogo rápido, vai ser rápido, a bola vai correr bastante. É bom pra gente já estar ciente já e já chegar sem nenhuma surpresa. Lateral que vai jogar na Copa, eu não sei se ele vai jogar, porque ele não é titular. O titular é o Alexandro. E falando de titular e reserva, nós temos aí duas imagens que vão mostrar agora para você a cartela sobre quais as formações que o Brasil pode usar, quais os esquemas que o Brasil pode usar no jogo contra a Sérvia, que é a grande dúvida. Esse time, primeiramente vou explicar esse time. Esse time, Débora, o 4-2-3-1 que o técnico Tite costuma utilizar, deixa eu te explicar o 4. O 4 é esse aqui. Edson. Alexandro, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. 4, primeira linha de 4. 2, Fred, Casemiro. 2, 3, Paquetá, Neymar, Rafinha. E o 1, o Richarlison lá na frente. Então, o esquema é 4, 2, 3, 1. Olha, Paquetá do Piauí, a cidade. E aí o que acontece com esse esquema? É o esquema mais utilizado pelo Tite desde o início do seu trabalho para essa Copa do Mundo, com o Casemiro e Fred fazendo a proteção para os quatro jogadores de meio e de frente. Um único atacante, 3 jogadores de meio, o Rafinha jogando até a linha de fundo, o Paquetá jogando aqui até a linha de fundo. Então a gente pode esperar esse esquema aqui. Esse esquema é um dos que pode ser, é o mais esperado. Na minha opinião, pelo que eu observo dos treinamentos diariamente da seleção brasileira, ele é o esquema que o técnico vai entrar contra a Sérvia, até hoje. Mas vamos ver uma outra opção, que é o que o técnico também está treinando. Semana passada, o técnico mudou a forma de jogar da seleção brasileira, porque ele não tinha tempo para treinar esse esquema no período
eliminatórias. Então agora ele teve uma semana com a seleção brasileira, ele fez uma variação tática. E qual é essa variação? Pro 4-1-4-1. Como é que é? Agora você vai me explicar, Débora. Alexandro, o Marquinhos, o Thiago Silva e o Danilo. E aqui o 1 é o Casemiro, que já muda da versão anterior. Os outros 4 aqui, o Vini Júnior, Paquetá, Neymar Júnior, Rafinha e o Richarlison permanece. Tem dificuldade, Débora? Claro que não, gente. Não tem dificuldade. Então, Oxi. qual a mudança? Agora, qual a mudança em relação ao esquema anterior? O Casemiro, ele ficaria sobrecarregado. Sim. É essa a preocupação do técnico Tite, do Casemiro ficar sobrecarregado na marcação e liberar. A quem ajudaria ele mais seria o Paquetá, que poderia vir fazer a função do Fred, mas ele não é tão marcador e não guarda tanta posição como o Fred guarda. Então, você pode até colocar o Paquetá aqui no esquema, mas quando for pro jogo mesmo, o Casemiro vai ficar sobrecarregado. Então é um 4-1-4-1 com o Vini Júnior entrando no lugar do Fred, só que jogando aqui bem aberto pela esquerda, Paquetá e Neymar Júnior entrando muito na área para ajudar o Richarlison e o Rafinha jogando pela direita na seleção brasileira. A sua opinião, que deveria ser que siga o esquema esse ou o primeiro? A minha opinião é que tem que ser esse esquema. Esse esquema? Logo agora? É, logo agora. Por quê? Porque a equipe da Sérvia joga muito pelas laterais também. Então eles vão deixar a estratégia do outro time Eles vão deixar espaço nas laterais. Eles jogam com 3 zagueiros e os nossos laterais não sobem muito. Danilo e Alexandre, que é até uma característica que mudou muito. Então, como esses 2 laterais guardam posição, sim, pode ser uma formação importante para o Brasil. Sair nas costas do ala esquerdo da equipe da Sérvia e do ala direito. Do ala direito é o Zivkovic e o Kostić, que é o ala esquerdo da seleção da equipe da Sérvia. E essas bolas nas costas com Vinícius Júnior, com muita velocidade, um dos jogadores mais velozes da atualidade, e Rafinha também, outro jogador bastante veloz, é o que pode fazer o diferencial. E todo mundo espera que o Tite jogue com a primeira formação. Exatamente, eu acho que ele vai jogar com a primeira formação. Mas essa formação seria a mais aguda. E aí muita gente fala que serve para o segundo tempo. Ele pode fazer essa mudança no segundo tempo. Eu já acho que já pode colocar desde o início essa formação, porque nós temos 2 laterais que guardam bem a posição. Seguram bem. E nesse momento está acontecendo o jogo. Vai começar agora, começou o segundo tempo de Inglaterra e Irã. A Inglaterra está vencendo por 3-0. Os gols foram marcados por Bellingham, Saka e pelo Sterling. Quanto? 3-0 da Inglaterra sobre o Irã. Já é o grupo B da Copa do Mundo. E os outros jogos de hoje? Vamos ver os outros jogos de hoje da Copa do Mundo do Catar. No grupo A jogam 1 da tarde Senegal e Holanda. Logo em seguida jogam também as equipes dos Estados Unidos e País de Gales. Qual a sua aposta? Volta o primeiro jogo. Volta o primeiro, grupo A. O de 1 da tarde. Grupo A, Senegal e Holanda. Vai dar vitória de 2-1 da Holanda sobre Senegal. Por quê? Porque Senegal perdeu o seu principal jogador. É como se a Argentina tivesse perdido o Messi. Wilson. O Brasil hoje perdeu o Neymar, não é tanto assim, porque o técnico Tite já ganhou, inclusive, campeonato sem o Neymar. Mas a Argentina perdeu o Messi, Porque eles perderam, o Mané. Eles dependem muito desse jogador. Eles perderam o Mané, que foi eleito o segundo melhor jogador da temporada passada, da última temporada na Europa. O segundo melhor jogador europeu não. O segundo melhor jogador da temporada europeia. E a Holanda vem com um coletivo mais forte, tem um coletivo mais forte. Acredito que seja 2-1 para a Holanda. Próximo jogo, País de Gales e Estados Unidos. Aí vai o 0-0, eu vou ter que ficar na mureta. Eu acho que os Estados Unidos... 0-0, vai faltar muita qualidade nesse jogo, viu? Quem tiver algo para fazer, procure nesse horário. Porque vai ser um jogo muito ruim, viu? Não é. Não, Elison, não pode não. Vai ser um jogo excelente pra gente avaliar, inclusive, né, o rendimento desses jogadores. Sim, são jogadores de alto nível. Tem o Pulisic dos Estados Unidos, tem o Gareth Bale do País de Gales também, outros jogadores que atuam também no futebol europeu. Mas, meu amigo, a qualidade falta por aí. Elison, você falou que estava faltando um jogador, que poderia perder, mas assim, considerando todos esses times, você que conhece bem, quando falta um jogador principal, por exemplo, o Brasil não perde o Neymar, né? Vamos dizer assim. Os jogadores, eles estão preparados para ganhar ou eles ficam meio que dependentes do Neymar para garantir a vitória? O técnico tem que ter treinado uma formação sem aquele jogador. O que aconteceu no 7-1? O Brasil perdeu Neymar e Thiago Silva e o técnico... Lembrei desse episódio. E o técnico, na época, o Felipão, ele não teve tempo suficiente para treinar uma seleção com uma formação diferente. Então ele apenas substituiu peças, colocou o Bernard no lugar do Neymar e colocou o Dante no lugar
do Thiago Silva na zaga. O que aconteceu? O Bernard não é um Neymar, que chama uma atenção de 3, 4 marcadores, e por isso o meio-campo da Alemanha conseguiu se sobressair. Se o técnico, se ele tivesse, se o Filipão tivesse adotado uma postura menos audaciosa de colocar um jogador como o Neymar, com a característica do Neymar, poderia ter sido diferente. Mas ele estava lá para decidir, ele achou que seria a melhor opção porque também ele não teve tempo para treinar uma nova formação. Então, o que o técnico também está fazendo? Está treinando formações diferentes. Se ele está treinando todo mundo, inclusive nem entregou ainda a formação titular. A gente coloca aqui de acordo com a evolução. Mas ele treina todos os jogadores fazendo funções diferentes durante os treinamentos dos últimos dias. Amanhã ele deve fazer o treino, amanhã quarta-feira, terça-feira, ele deve fazer o treino que vai ter a formação titular do Brasil. Pois o Ellison arrasou, levante a bandeira, deu um giro. Gire, meu filho, gire. Exatamente. Muito obrigada, você arrasou. Já que você não participou das últimas edições. Chocrã. Chocrã.